Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, seu infinito amor, acolha os nossos corações e que possamos nos confraternizar em torno do assunto de hoje, que se intitula O Coração Dentro do Corpo. Assim, retomando o nosso estudo, havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos, atravessado o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado dos ensinamentos públicos, aquilo que a gente chama da sala de palestras. Todavia, o núcleo que buscamos já é situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Eu achei muito impactante esta comparação que o irmão faz da sala da reunião mediúnica como um reduto íntimo e principalmente como o coração dentro do corpo. Porque não tem nada mais íntimo e nada mais importante para o nosso corpo que o nosso coração. Se o coração para de bater, se ele para de funcionar, acaba a essência da nossa vida. E uma casa espírita, sem a sua sessão mediúnica, é um pouco que sem essência, embora o trabalho mais importante para o público seja a divulgação da doutrina espírita, principalmente através das palestras. Mas nós que estamos trabalhando na casa espírita, na doutrina espírita, é importante que tenhamos esta possibilidade de contato com a espiritualidade para recebermos as nossas orientações espirituais e, principalmente, para a nossa aprendizagem, uma vez que, diante de espíritos de luz, nós vamos poder comparar com o testemunho dos irmãos sofredores, qual caminho que cada um de nós quer seguir. Se é o do sofrimento, demonstrado pelos sofredores, ou se é o caminho da luz, conquistado pelos irmãos que trabalham no bem. Então, com esta comparação, os irmãos mostram para a gente que é interessante que a sala da reunião única, um reduto íntimo, seja reservada apenas à atividade mediúnica. Seria interessante que nós tivéssemos uma sala apropriada apenas e tão somente para o desenvolvimento do trabalho mediúnico. Mas prestem atenção. Interessante não quer dizer
obrigatório. Se a casa é, compreende, se a casa tem bastantes instalações, bastantes dependências, que cabe uma sala apenas para a reunião mediúnica, beleza. Se ela não tem, paciência, faça-se adaptação e procure-se a trabalhar da melhor forma possível em prol do espiritismo, em prol da mediunidade com Cristo. Então, se não havendo a possibilidade de uma sala reservada, então que o ambiente da reunião mediúnica, no momento da reunião mediúnica, seja reservado apenas à atividade mediúnica, ainda que em outras dependências ocorram outras atividades. Como entender isso aqui? Digamos que a reunião mediúnica ela se desenvolva na mesma sala em que se encontra a biblioteca da casa espírita. Então, na maior parte do tempo, ali será biblioteca. Mas no momento da sessão mediúnica, ali é um ambiente apenas da reunião mediúnica. Se alguém quiser pegar um livro, que espere concluir os trabalhos da mediúnica. Então, aquele momento, aquele ambiente fica reservado apenas para o desenvolvimento da mediúnica. É interessante também que o momento da reunião mediúnica seja como um momento sagrado. Mas aqui há um aspecto também muito importante. Não devemos confundir o sagrado com o religioso, né? Aqui é a sala que está reservada apenas a Deus, apenas aos espíritos elevados. Não, não. Não é nesse sentido. Quando nós falamos não confundir o sagrado com o religioso, nós queremos falar sagrado no sentido de respeito. É buscar o máximo possível o total respeito àquilo que estamos fazendo em termos de trabalho na mediunidade. E esse sagrado no sentido de respeito se diz respeito ao momento, né? Abrange o momento que estamos fazendo ali. Então, se estamos trabalhando na mediúnica, a gente deve voltar todo o nosso foco, toda a nossa atenção, toda a nossa concentração para aquele momento. Esqueçamos o resto. Sagrado no sentido de respeito ao objetivo. O trabalho da mediunidade não é apenas confabular com espíritos, vai muito além disso, principalmente a mediunidade com Cristo. Então, é um momento em que a gente desenvolve o nosso sentido de fraternidade, porque estamos diante de irmãos, e é um momento também de aprendizagem, em que nós, comparando sofrimento com a instrução, vamos poder traçar para a nossa vida aquilo que nós queremos. Então, sagrado no sentido de respeito ao momento, sagrado no sentido de respeito ao objetivo, e sagrado no sentido de respeito à manutenção das condições da reunião mediúnica, principalmente no que tange à segurança, evitando interferências, evitando interpelações. Nós sabemos que há todo um trabalho da mediunidade, todo um trabalho da espiritualidade superior para proteger aquele ambiente. Mas se a gente não contém o nosso pensamento, a nossa concentração, os nossos sentidos, o nosso pensamento, o trabalho que está sendo desenvolvido, se a gente começa a pensar em algo lá na rua, no final do campeonato, no término da novela, a gente abre uma brecha nesta proteção. E é exatamente aí que aqueles espíritos que neste ambiente não deveriam estar vão conseguir o acesso através dessa brecha dada pelo pensamento invigilante do trabalhador. Então, sagrado no sentido de respeito ao momento, ao objetivo e à manutenção das condições para a mediúnica. E esse respeito ele se dá com atividades simples, com requisitos simples, como, por exemplo, a conversação. Do momento que se inicia a mediúnica até o seu final, a conversação deve ser a mínima possível e, quando ocorrer,
deve ser em torno da mediunidade, em torno do trabalho ali realizado. Nada a gente ficar perguntando aos irmãos como é que foi o dia, como é que vai ser, como é que foi a vida, como é que foi a festa do filho. Não. A conversação é em torno da a conversação é em torno do foco da mediunidade ali, que está sendo da atividade que está sendo desenvolvida. Sagrado no sentido de respeito também se converge nas leituras. Nós sabemos o quão é importante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o quanto é importante para os médios o estudo do livro dos médios. Mas vejam bem, no momento da mediúnica é leitura. Pode ser uma leitura do Evangelho, pode ser uma leitura do livro dos médios, mas nunca estudo, porque estudo há debate, há polêmica, há tiragem de dúvidas, e não é isso que se busca na atividade mediúnica. Então, o momento de estudo é outro. O momento da mediúnica é apenas leitura para ampliar, melhorar a vibração, para amplificar a corrente entre os irmãos. Fraternidade. Dentro de uma reunião mediúnica, todos nós devemos considerar todos que estão ali presentes como irmãos. E também devemos nos comportar como irmãos. Assim, se o presidente da casa é, por exemplo, médico, ele ali é tratado como irmão. Presidência é outra instância em outro local, não dentro da atividade mediúnica. Ali somos todos irmãos. Também não temos que tratar os espíritos de luz como autoridade máxima, nem como aquele que manda e a gente obedece. Espíritos de luz são nossos irmãos. E quanto melhor a gente se coloca para o trabalho, mais ele se aproxima de nós, mais ele nos ajuda. E principalmente quanto aos irmãos sofredores. Não temos que tratar os irmãos sofredores como coitadinhos, como irmãos sofredores, como irmãos vingativos, como irmãos isso ou irmãos aquilo. São irmãos. Pode ser que sejam menos felizes do que nós, podem ser que tenham menos esclarecimento que nós, mas, sobretudo, são irmãos. Então, no momento da mediúnica, a fraternidade. As orações. Se estamos ali para desenvolver um trabalho específico, as orações elas devem focar a objetividade do trabalho. Então, não temos que iniciar o nosso trabalho na mediúnica agradecendo a Deus por estarmos ali, agradecendo a Deus por uma conquista que nós alcançamos. O trabalho ali de mediunidade, não de vida pessoal. Então, as orações têm que focar a atividade mediúnica, a proteção para o ambiente, né? O fortalecimento, a orientação para que os irmãos trabalhem melhor, para que os irmãos sirvam melhor, sempre servindo em nome do Cristo. Então, a oração tem que focar nisso. Ah, o nosso irmão hoje faltou, está doente, vamos fazer oração para ele. Se na mediúnica houver um momento de irradiação, aí tudo bem. No momento da irradiação, é válido que a gente transmita para ele a nossa positividade, as nossas irradiações de amor, de carinho, de cura. Mas no momento da irradiação. No geral, as orações é para pedir a Deus que a proteção para o ambiente, que a gente consiga nutrir a corrente, fomentar uma corrente de vibração em que a gente se conecte com a espiritualidade superior, ou então, no fim da reunião, a oração deve ser voltada para o socorro aos irmãos que ali foram colocados para receberem o amparo, o abrigo do Evangelho. Então, a oração deve ser voltada para o objetivo da reunião. E, por fim, um ambiente de socorro. Nós não podemos misturar várias situações do dia a dia num ambiente da mediunidade. No ambiente mediúnico,
É tudo voltado ou para o socorro do irmão, ou para a nossa aprendizagem, ou para a nossa evolução. Se nós tivermos, por exemplo, uma reunião que seja voltada aos suicidas, uma reunião mediúnica só para atendimento aos suicidas, então, um ambiente de socorro todo voltado para aqueles que se suicidaram, que se encontram no sofrimento. Ah, vamos puxar é, outras orientações que não tenham a ver com o objetivo da reunião. Então, temos que nos prepararmos e colocar todo o nosso foco dentro daquele ambiente para a qual está voltada a atividade mediúnica daquele dia. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem um serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes, e por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Veja o que nosso irmão aqui coloca como harmonização preparatória, aquele momento em que os irmãos se preparam para a atividade mediúnica. Se nós observarmos, veremos que um médico, quando adentra uma sala cirúrgica, ele antes troca de roupa, ele antes coloca seu equipamento de proteção, ele faz uma análise na documentação do paciente para ver o que que ele vai fazer, o que que ele vai fazer para ele relembrar o que que especificamente qual será o ato da sua cirurgia e verifica se todos os equipamentos e toda a equipe está preparada para iniciar a cirurgia. Um atleta, quando vai se preparar para o campeonato, ele antes coloca a roupa adequada, ele faz a sua hidratação, se preocupa com a sua alimentação e se concentra, né, para a atividade que ele desenvolverá logo em seguida. E nós, quando vamos fazer uma viagem longa e que a gente vai de carro, a gente se preocupa se o carro está em condições, se os pneus estão calibrados, se o tanque está cheio, se toda a bagagem já foi acomodada no carro e se está tudo ok. Então, para tudo, há necessidade de uma preparação. Com a reunião mediúnica não seria diferente. Então, há uma fase preparatória para a reunião que o irmão chamou de harmonização preparatória. É aquele momento em que a gente se separa do mundo, deixa lá fora o que tem que ficar lá fora e começa a concentrar todos os nossos pensamentos, toda a nossa força, toda a nossa vontade para o foco da reunião, para o foco da atividade. Então, nesse momento, ele pode abranger, compreender pelo menos 15 minutos de prece. Mas vejam bem, não é que a gente vai ficar ali 15 minutos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, então, Ave Maria cheia de graça. Não. São 15 minutos de prece, mas daquela prece que traz da gente a nossa emoção, a nossa vontade, o nosso amor por estar ali. Nem que seja o Pai Nosso, nem que seja a Ave Maria. Mas a gente não pode transformar uma prece numa fórmula alegórica, como se o pronunciamento daquelas palavras fossem forjar um determinado resultado. Então, são 15 minutos de prece, mas essa prece que vai trazer a nossa vontade, o nosso amor para aquele momento. Ainda que a gente esteja vindo do trabalho ou vindo de casa, a gente vai a partir dali com a ajuda da prece, com a ajuda da oração, esquecer a casa, esquecer o trabalho
e começar a nos prepararmos o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso coração, o nosso esforço, o nosso ambiente mental para a atividade da reunião. Esses 15 minutos não precisam ser apenas de prece. Ele pode conter alguma palestra ou leitura, desde que a palestra ou leitura não sejam extravagantes, né? E nem sejam distantes do objetivo da reunião. Por exemplo, nessa harmonização preparatória, a gente não deve ficar lendo romances, ainda que os romances sejam espíritas. A palestra, a leitura, ela deve estar voltada para o foco, para o objetivo da reunião mediúnica. Da mesma forma que a gente não deve transformar aquela palestra em uma sessão de estudo ou numa sessão de debates. É uma palestra voltada para a harmonização dos pensamentos, para fazer com que os irmãos possam se desligar do mundo externo e se conectarem com seus pensamentos e, através do pensamento, numa mesma vibração, construir a harmonia, construir a frequência mental daquela reunião, que é exatamente o que vai estruturar a comunicação mediúnica. Além disso, devemos também lembrar das nossas atitudes nobres e dignas, que perpassam pela roupa que nós estivermos usando, pela maneira como nós estivermos nos posicionando, a nossa postura dentro daquela reunião, pela maneira como nós nos colocamos dentro daquele ambiente. E trazer as sementes do melhor que cada um de nós possui. Todos nós temos nossas defecções, as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas dúvidas. Mas no momento da mediúnica, não é um momento para dúvidas, não é um momento para lembrar os nossos defeitos. Porque assim como nós temos defeitos e limitações, nós temos também habilidades e temos também virtudes. E é neste momento que as nossas virtudes devem aflorar, a fim de que, de posse daquela estrutura de positividade, a espiritualidade superior possa transformar aquilo em bálsamo para os que sofrem. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera, ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. Muito bem, mas o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? É o que nos lembra André Luiz. O exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Lembremos, o templo é o local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Bem, meus irmãos, bem, minhas irmãs, chegamos ao fim de mais um encontro em torno do estudo dos domínios da mediunidade. A interação de todos vocês para conosco é muito importante, nos mostrando que acertamos e apontando o que erramos para que possamos corrigir. Se de algum modo vocês gostaram deste trabalho, agradeçam a Deus, a Cristo e a espiritualidade e considerem colocar o nosso nome nas suas orações. E se houve algum erro que necessite de imediata correção, por favor, entre em contato conosco pelos nossos meios de contato, para que esse trabalho tenha cada vez mais êxito e alcance o objetivo de trazer a nós, nos domínios da mediunidade, a mediunidade com Cristo. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Indicou o caminho, amai teu próximo como a ti mesmo.
As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai. Disse-nos o Cristo e indicou o caminho: amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.